Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre o que é ciência e por que precisamos tanto dela. Todos esses anos eu nunca vi tantas pessoas falando sobre ciência, cientistas e sobre como eles são importantes para a nossa sociedade. Nesse ano nós vimos que algumas pessoas apresentaram alguns sintomas que já eram conhecidos, mas foi preciso muita pesquisa para descobrir que se tratava de uma nova doença causada por um vírus. Claro que a população ficou com medo, mas ao mesmo tempo os pesquisadores do mundo todo pensaram em que poderia ser feito a partir de então. Diariamente os veículos de comunicação, como a TV e jornais, nos trazem notícias sobre o tema. Entretanto, a maior parte dessas informações não são produzidas por eles. Eles apenas transmitem as mensagens baseadas nas pesquisas científicas e nos dados gerados pelos governos dos países. Mas é importante acabar com esse mito de que eles são neutros. Toda a informação veiculada a partir de uma emissora de TV, revista ou jornal é cheia de opinião. Tudo bem, isso não é errado, mas por isso devemos tomar cuidado, ler a matéria e não somente a manchete, pesquisar outras fontes e refletir sobre a notícia. E a ciência produz essas informações, mas o que é ciência? É um conjunto de conhecimentos organizados. Esses conhecimentos eles são obtidos a partir de observação, identificação e explicação de algum fenômeno. Além disso, segue um determinado método. A pesquisa é validada pela comunidade científica e está em constante mudança. O método científico consiste em algumas etapas. Essas etapas são as que esse conhecimento precisa passar para ser produzido. Isso acontece constantemente para um novo conhecimento, para modificar alguma informação ou corrigir algo que já sabíamos antes. Por isso, cada semana vemos novas informações sobre a Covid-19. Conhecimentos estão sendo produzidos e reformulados todos os dias. O método científico, ele não é estático, ou seja, nem sempre é dessa forma. Mas essas são as etapas mais comuns. Você pode pausar o vídeo agora e ler com atenção cada uma dessas etapas. Nem todo conhecimento é científico. Por exemplo, saber interpretar um texto é importante, mas não é um conhecimento científico. Saber os horários do ônibus que te leva para a escola é útil, mas não é científico. Saber enviar um e-mail, postar uma foto ou um vídeo em uma rede social é interessante, mas também não é científico. O conhecimento científico está em constante mudança. Envolve criatividade e imaginação da parte do cientista. É construído a partir de explicações derivadas da observação de fenômenos. É interpretado a partir de diversas teorias. A ciência produz conhecimento sobre a forma de leis e teorias, mas isso não significa que uma é melhor do que a outra. São formas de representar o conhecimento de modo distinto. Ciência é um empreendimento humano. Sendo assim, ela é socialmente e culturalmente determinada. Ou seja, a ciência ela é influenciada pela cultura, pela economia, pela política de um determinado país. E também é baseada na observação. E quem é esse cientista ou a cientista? O cientista é quem produz esse conhecimento. Eles fazem algum curso na universidade, podendo ou não ser relacionado a ciências propriamente ditas, como biologia, química, física ou astronomia. Na graduação, eles geralmente fazem iniciação científica, que é como um estágio na pesquisa, acompanhando professores que realizam estudos importantes em diversas áreas do conhecimento. Depois, eles continuam os estudos, fazendo a pós-graduação, como mestrado ou doutorado. Depois podem até fazer um pós-doutorado, ou seja, é preciso estudar muito e estudar sempre. Publicações científicas são diferentes daquelas dos jornais e das revistas comuns. Elas são chamadas de artigos e podem ser encontradas no Google Acadêmico, por exemplo. Ele nos direciona a um site de uma revista científica. A publicação de artigos é a forma de comunicar aos outros cientistas sobre os resultados da sua pesquisa. Mas antes de ser publicado, o artigo é lido por diversos outros pesquisadores. Ele só é aceito para publicação se cumprir todas as exigências do método, se estiver coerente, se a pesquisa for ética e se os resultados que você obteve podem ser reproduzidos por outros pesquisadores. Dá para perceber que demora para um artigo ser publicado, né?
Além disso, quase nunca encontramos uma publicação com o nome de um cientista. Geralmente a pesquisa é feita por um grupo muito grande de pesquisadores, às vezes com colaboração de cientistas ao redor do mundo. O grande problema é que boa parte dos brasileiros não sabe como a ciência é realizada e acaba dizendo que não concorda com um dado ou conhecimento científico e dá a sua opinião. Já pensou se uma simples opinião fosse considerada conhecimento científico? Essa seria uma péssima ideia. Para não pagar esse mico, lembre-se, não se refuta estudo científico com opinião. Ou seja, não é possível negar, dizer o contrário de um estudo só com a sua opinião. Se quiser defender que a ciência ou um cientista está errado, estude como um cientista e faça outra pesquisa nos moldes do método científico. Para fazer a pesquisa científica no Brasil, dependemos da CAPES e do CNPq. Eles são instituições do governo que distribuem dinheiro para a realização dessas pesquisas. O problema é que o cientista brasileiro, na verdade, é professor de uma universidade ou estudante de pós-graduação. O professor recebe um salário para dar aulas e, quando não está na sala de aula, realiza sua pesquisa. O aluno já recebe uma bolsa com um auxílio que não é lá grandes coisas. Muitas vezes o cientista tira dinheiro do próprio bolso para realizar estudos e isso acaba fazendo com que a ciência brasileira fique bem para trás em comparação com a de outros países. Faz bastante tempo que os governantes brasileiros têm reduzido dinheiro para a ciência. Sendo assim, é muito ingênuo pensar que a vacina ou remédio contra o coronavírus surgirá do nosso país. Países como Estados Unidos e China investem muito em pesquisa e, por isso, agora que temos a necessidade de produzir algo rapidamente, os estudantes desses países e os cientistas estão bem mais preparados, possuem mais recursos, equipamentos e mais gente trabalhando. Inclusive, um fenômeno comum no Brasil é a fuga de cérebros. Muitos dos melhores pesquisadores brasileiros saíram do país e estão fazendo ciência em outros lugares do mundo. Muitas pessoas ainda compartilham notícias de remédios e tratamentos capazes de acabar com o Covid-19. Entretanto, essas pessoas não sabem nada sobre como vacinas e medicamentos são produzidos. Para a vacina, por exemplo, existem 3 fases importantes. Primeiro é desenvolvida a vacina, fazem testes com animais, experimentos para verificar como ela age no organismo. Depois, teste com humanos, que é feito em etapas com milhares de pessoas. Por exemplo, a gente não pode testar nada em um grupo único de uma determinada região composto por 50 pessoas e depois disponibilizar para o Brasil ou para o mundo todo. Seria muito arriscado. Os testes demoram para acontecer e são realizados com muita gente. Depois esses resultados são analisados e se algo der errado aí no meio do caminho, a fórmula pode ser alterada e o teste é realizado novamente. Só depois que pode ser fabricado em larga escala e distribuído para a população. É por isso que a vacina que foi produzida mais rapidamente demorou cerca de 5 anos e estima-se no mínimo 2 anos para produzir uma vacina contra a Covid-19. E ainda assim seria a produção mais rápida da história. Os testes para saber se as pessoas estão contaminadas, as ideias de isolamento social e as previsões sobre a quantidade de doentes e mortos também são produzidas por pesquisadores. Os governos decidem o que fazer com essas informações e se vão tomar decisões baseadas na ciência, na política ou em mera opinião. Claro que estamos sujeitos a erros, tanto por parte da ciência quanto dos governantes, mas a história da humanidade já nos trouxe evidências de que é preciso ouvir os cientistas e valorizar o trabalho deles. É muito mais seguro seguir especialistas sobre o assunto do que uma pessoa que não tem nenhuma qualificação para falar dele. São livres para expressar suas opiniões sobre as coisas, claro, mas é muito importante saber reconhecer uma opinião e diferenciá-la de um conhecimento científico. E saber os processos complexos que envolvem a produção desse conhecimento. Tomar as decisões certas para não ser enganado por aí e nem passar vergonha. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês compreenderem melhor sobre a ciência e sobre o trabalho dos cientistas. Agora vocês estão prontos para a próxima etapa da atividade. Bons estudos!